É comum as pessoas fazerem pergunta. Provavelmente já fizeram essa pergunta para você. Recentemente me chegou essa pergunta. A pessoa me perguntou, há talvez uns 30 dias atrás, como é que eu, falando da minha pessoa, posso acreditar na Bíblia? Ele não fez essa pergunta por maldade, não. Como é que nós podemos ler estas palavras que estão na Bíblia? Estou com a minha Bíblia aberta aqui, né? E poder ter fé e acreditar em Deus, em Cristo, né? Na revelação do Santo Espírito, da tua Santa Palavra. Como é que nós podemos ter em nosso coração essa fé, essa confiança de querer praticar as coisas que Deus tem nos ensinado? É uma pergunta boa e uma pergunta que nós temos que fazer até para nós mesmos. Como eu posso fazer isso? E eu achei interessante essa pergunta porque nós não estamos vendo nada físico, nem Deus na pessoa andando para lá e para cá, nem Cristo está no nosso meio, né? É o único que se fez carne, nem o Espírito também. Nós não estamos vendo algo físico. Sentimos e podemos ver os feitos das maravilhas que foram reveladas, né? Mas a Bíblia é um livro muito grande. São 66 livros nessa biblioteca. E essa pergunta eu achei válida por quê? Agora você imagina, quantos homens viveram desde o começo do homem na face da terra, defenderam as palavras do Senhor, inclusive defendendo até com a sua morte, com a morte física, sendo perseguido, presos, e ele defendeu e viveu essa palavra. Agora, você imagina, se estes homens fosse pago por um bom dinheiro, uma boa quantia, em troca de alguma coisa, talvez iriam defender isso. Mas nós podemos ver pela história, desde a época dos profetas, chegando nos apóstolos e outros homens, foram presos, foram mortos, foram esbofeteados, foram motivo de piada para muitas pessoas e mesmo assim continuaram defendendo essa palavra, a mensagem do Senhor. Na Nova Aliança percebemos dos apóstolos, logo no começo do Evangelho, sofreram e foram mortos até. Percebemos isso quando você lê a história do Ato dos Apóstolos, você percebe no livro de Atos que foi uma perseguição muito grande. Os cristãos que estavam se convertendo, foi complicado. Talvez por uma boa quantia de dinheiro alguém ia continuar defendendo essa fé e a palavra do Senhor. Mas a troco de nada, a troco de sofrimento, eu duvido. Duvido que iam fazer isso. Então algo muito importante que eles relataram, escreveram e Deus preservou, é algo que nós podemos confiar. É algo verdadeiro e puro. Deus existe, é o Criador de todas as coisas. Cristo é o Senhor da vida, o Espírito Santo é o revelador, que revelou essa mensagem desde os tempos antigos para nós, né? Foi por isso que João disse, no capítulo 3, versículo 36, nestas palavras: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus está contra estas pessoas que estão perseguindo ele desde o começo. Porque, na verdade, não estão perseguindo homens, estão perseguindo a Deus. Lembra quando Paulo estava indo de caminho para Damasco, por volta do meio-dia, que uma luz muito forte, mais forte que o sol, lhe apareceu e uma voz veio dos céus dizendo para ele, daquela luz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: Senhor, quem é? Eu sou o Senhor que você está perseguindo. E aí Jesus se revelou para o apóstolo Paulo, que ainda tinha o nome de Saulo, né? É por isso que as pessoas defenderam e continuam defendendo. Então nós podemos observar para esses personagens como foi a fé. Inclusive, Hebreus capítulo 11 mostra a natureza da fé. Porque o que estamos vendo não é fé, é algo real. Mas a fé é algo que se espera, ainda está no futuro, né? Ainda no capítulo 6, no versículo 39, do próprio Evangelho de João, ele disse que estas palavras que foi revelada
foi para que a gente possa crer e fazer a vontade do Pai. O que é fazer a vontade do Pai? Nesse versículo 39 e 40 do capítulo 6, olha como ele diz aqui, ó. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A palavra crer está na boca, no coração de muita gente. Mas ela não é simplesmente o crer só. O crer, ela exige ação. Então, quando você diz que crê em Deus, que crê em Jesus Cristo e no Santo Espírito, você tem que colocar isso em ação. A obediência. Então, como é que eu posso ver o seu crer e você pode ver o meu crer? Nas nossas atitudes de praticar as coisas que agradam a Deus. Principalmente quando Jesus começou a ensinar o teu santo evangelho, as pessoas começaram a tomar uma atitude de caminhar com Cristo, confessando, nascendo de novo, praticando as coisas que agradam a Ele, porque Ele é o Senhor. No mesmo livro ainda, começaram a murmurar de Cristo. Murmuravam, reclamavam, duvidavam. Não é diferente dos dias de hoje. Murmuram contra Deus, contra o Pai, o Filho e o Espírito, duvidam dele e não têm a fé e aquela confiança. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E dizia, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhes conhecemos pai e mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? É esse o ponto. Que as pessoas dizem que crê, mas não praticam e não confiam em Deus. Querem Deus para resolver a sua situação, para tirar de uma situação ruim, mas não querem estar perto de Deus para servir como deve, né? Quando ele diz que eu sou o pão que desceu do céu, está dizendo, eu vim como bom alimento para vocês se alimentar da minha boa palavra e ter vida, e vida em abundância. Não é só essa vida aqui, a vida eterna, né? No capítulo 14, é hora de colocar em ação. Do mesmo livro de João, capítulo 14, no versículo 23, você percebe nessa conversa, né, do Evangelho, ele dizendo que as pessoas, né, que no caso sou eu e você, nós podemos observar como é que nós provamos para Deus que o nosso crer, né, a nossa fé, vai nos levar para morar com Deus. E não aquilo que eu quero, mas o que eu preciso, né? Ele diz no versículo 23, né, do mesmo capítulo 14. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus é aquele que se fez carne, por isso nós temos fé. Essa é a fé que temos. O Pai se fez carne, veio, deixou a sua doutrina para a nova aliança, para todos os povos. Então quem crê em mim, quem me ama, vai praticar as minhas palavras. Esse vai guardar as minhas palavras para poder praticar, né? O Evangelho é para quem quer ser salvo. Percebeu o ponto? O Evangelho é para quem quer ser salvo. Quem não quer ser salvo, não precisa se preocupar com o Evangelho. Pode ter a sua religião e viver do jeito que você achar melhor. Pode falar o nome de Deus, o nome de Cristo. Mas se você não quer ser salvo, não se preocupe com o Evangelho. Pode viver na doutrina que você achar melhor e pronto. Mas se você gostaria de ser salvo, desde já, para morar com Deus na eternidade, você precisa do Evangelho. Sem o Evangelho, você não vai ser salvo. Sem a boa nova, a boa notícia, você não vai ser salvo. Pense bem nisso. Não jogue fora.
Essa é a oportunidade que você tem. Em João, capítulo 15, nós podemos observar isso a partir do versículo 10. Olha o que ele diz. Se guardardes o meu mandamento, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos declaro, não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tem dado a conhecer. Jesus revelou a nova aliança para mim e para você. Chamamos de boa nova, chamamos de evangelho, a boa notícia que chegou. Então, se você quer ser salvo, quer morar com Deus, você precisa do evangelho. E se você não está praticando as palavras do evangelho, então você sabe que você está correndo um sério risco. Porque Deus vai nos julgar através do evangelho. Então, se não está escrito no livro da vida, é porque você não está praticando o evangelho. E são estas palavras que está fazendo a diferença entre o justo e o injusto. Então, você é uma pessoa justa, então fique dentro do evangelho. Porque ele é a palavra para salvar todos quantos querem morar com Deus. Grave bem isso. Veja o que ele falou no versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticar aquilo que eu vos mando. Jesus é o Senhor, meu e seu. Ele é o Senhor de nossas vidas. Foi Ele que derramou seu sangue. Foi Ele que sujeitou a morte de cruz para ser o sacrifício perfeito. Porque o sangue de um novilho e de outros animais que havia na antiga aliança nunca salvou ninguém. Mas estava na espera que viesse o sangue do unigênito Filho de Deus para que pudesse receber a vida eterna. Esse sangue foi derramado por Jesus Cristo naquele dia que ele foi crucificado e pregado em uma cruz, pendurado em um madeiro. Esse sangue, ele é vida. Tanto é a vida da qual estamos vivendo e a vida eterna ao lado de Deus. O sangue significa vida. E se você aceita o evangelho como a palavra principal e pratica ele, então o sangue de Jesus vai te dar a salvação para a vida eterna. E vai me dar a salvação para a vida eterna. Vai dar a salvação a todos quantos buscam estar ao lado de Deus desde já. Vamos pensar nisso. Por que é que nós temos a fé? Porque a fé vem por ouvir o evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 16 e 17. Ao ouvir as palavras de Jesus, nasce no seu coração, na sua mente, as palavras que nós vamos sujeitar e obedecer, que não são pesadas, não são penosas, para que a gente tenha a vida eterna. Então, ouça bem as palavras do evangelho e pratique ela. Mostre o seu amor. Mostre que você ama o Pai, o Filho e o Espírito, na submissão às palavras do evangelho. Essa é a fé que salva o homem que vai morar com Deus. Se tem ajudado você, que Deus o abençoe. Seja um mensageiro do Senhor. Envie essa mensagem para quem você quer e que você ama, na verdade, no amor de Cristo. Se você só está visitando a nossa página, seja sempre bem-vindo. É um prazer poder compartilhar com você. Se tem desejo de receber novas notificações, quando eu estou mandando outras mensagens, fique à vontade para inscrever-se em nossa página. Que Deus nos abençoe. Abençoe essa grande família que quer morar com Deus um dia para a eternidade. Que Deus nos abençoe.